Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora, vai curtindo, dando seu like e, se for possível, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas sejam abençoadas. O tema de hoje que nós vamos estudar é Rompendo com a Paralisia, e que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5, e eu vou ler a partir do verso 17. Ora, aconteceu, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Uma multidão afluiu para o local onde Jesus estava pregando e todos queriam ouvir e ver o que Jesus falava e fazia. Mas de repente 4 homens apareceram, 4 amigos surgem com um paralítico sendo carregado numa cama e não conseguem chegar perto de Jesus porque a multidão estava atrapalhando. Então aqueles 4 homens tiveram a seguinte ideia: vamos subir pelo telhado e do telhado nós vamos descer esse homem no meio da sala onde Jesus está. E ali eles fizeram dessa maneira. Imagina a dificuldade que aqueles homens tiveram. Eu quero que você compreenda todo o contexto. Primeiro, existia um homem paralítico que não podia chegar até Jesus por si só. Pode ser até que ele quisesse, mas não conseguiria. Existia uma multidão que impedia a chegada de mais pessoas próximas a Jesus. No entanto, 4 homens, 4 amigos, eles pensaram o seguinte: nós vamos te ajudar a vencer as barreiras, nós vamos te levar até a presença de Jesus. E quando chegaram lá perto, perceberam que não era tão fácil assim. No entanto, a vontade deles e a fé que eles tinham de que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo paralítico, fez com que eles tomassem a decisão de entrar pelo telhado. E assim fizeram. Com muito esforço, subiram com aquela cama, carregando aquele homem até o telhado, abriram um buraco no telhado e ali, com cordas, desceram o homem até aonde Jesus estava. Imagina só, Jesus ensinando, de repente abre um buraco no teto e vem descendo um homem no meio daquele povo, todo mundo olhando e pensando: o que é isso? O que está acontecendo? E eis o paralítico na frente de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando uma pessoa está paralisada, e ela pode estar paralisada na vida espiritual, por traumas, por desânimo, falta de fé, problemas emocionais, opressão maligna, ação de demônios, muita coisa pode paralisar a vida de uma pessoa. Mas nesse caso nós vemos que 4 amigos perseverantes, com fé, lutaram para que aquele homem tivesse a vida transformada. Então todo mundo que passa por situação adversa e por algum motivo tem a vida paralisada, ela pode contar ou às vezes precisa de uma ajuda externa de pessoas que vão orar, interceder, dar uma palavra de bênção, vão segurar na mão daquele indivíduo paralisado e dizer: vem comigo que eu vou te ajudar a sair dessa. E assim foi. Quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus olha para ele, mas não fala exatamente o que todos queriam ouvir, né? Todos queriam ouvir: levanta-te e fica curado. Mas Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E naquele momento Jesus fala isso propositalmente porque ele sabia que os doutores da lei e os fariseus estavam incrédulos, não acreditavam no que Jesus falava, não acreditavam no poder que Jesus tinha. Mas Jesus falou: os teus pecados estão perdoados, gerou naqueles homens um questionamento. Veja só o que diz o texto: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo:
Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente levantou diante de todos e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Aleluia! O nome do Senhor foi glorificado por aquela maravilha que aconteceu, o paralítico andou. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ele precisou de 4 pessoas para tirá-lo daquela situação. Precisou de 4 homens de fé, 4 homens perseverantes, 4 amigos que pegaram a cama, levaram pelo telhado e colocaram diante de Jesus. E sabe, a função da igreja, ela é essa. A função da igreja é chegar às pessoas paralisadas pelo engano, pelo medo, por ações de Satanás e dizer a elas: o Senhor Jesus te liberta, o Senhor Jesus te tira dessa paralisação de alma, te tira dessa paralisação emocional, o Senhor Jesus te tira dessa procrastinação da vida e Ele faz em você novas todas as coisas. É o Senhor Jesus quem tem poder para transformar as situações, mas muitas vezes é necessário que a igreja, pessoas à volta do enfermo, deem a mão e digam: vem, porque Jesus quer transformar a sua vida. Eu quero citar outro exemplo que nós encontramos no livro de 2 Reis. Vamos até lá? 2 Reis, no capítulo 5. Vamos passar por uma história muito conhecida de um general do exército da Síria chamado Amã. A Síria havia invadido Israel e levado cativos. Dentro desses cativos foi uma menina levada como escrava e foi trabalhar na casa de Naamã, que era o general do exército sírio. Aquela menina era uma menina de fé e ela conhecia que existia, ela sabia e conhecia o profeta que morava em Israel, o profeta Eliseu. Então, aquele homem chamado Naamã, estando leproso, e a sua serva, sabendo disso, diz a ele: olha, se o Senhor conhecesse o profeta que está lá em Israel, ele oraria e você seria curado da sua lepra. Então Naamã, ele creu na palavra daquela serva. Ele poderia simplesmente ter desprezado, ela era uma empregada ou uma escrava, mas ele pensou: será mesmo que o que ela está falando é verdade? Eu creio que existe um Deus que pode me curar. E se esse Deus opera lá em Israel, eu vou até lá. Ele foi, pediu autorização ao rei, pediu autorização para ir a Israel e assim foi. E chegando na casa de Eliseu, ele bate na porta e pede para receber aquela oração, acreditando que a oração daquele profeta poderia fazer alguma coisa para ele. Veja o que diz o texto em 2 Reis, capítulo 5, no verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Interessante que o homem era um general de guerra, alguém importante, mas o profeta Eliseu não deu muita importância a isso. Não foi lá recebê-lo na porta, não fez muita festa com ele, mandou apenas um recado: manda Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes. Aquela postura do profeta Eliseu foi mal interpretada por Naamã. Naamã se sentiu desprezado. Então olha a resposta que ele dá. Naamã, porém, muito indignado, se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo e colocaria-se de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele pensou que algo fantástico ia acontecer, ou pelo menos que ele receberia uma grande atenção.
não uma mensagem dizendo mergulha 7 vezes no Jordão. Então ele ficou tremendamente indignado. E agora eu quero que você observe o seguinte: a indignação momentânea na vida de Naamã causou nele uma paralisia de raciocínio lógico. Por quê? Porque ele havia viajado desde a Síria até Israel, foi à casa de Eliseu, e Eliseu apenas disse, mergulha no Jordão 7 vezes, e ele ficou indignado e falou, não vou mergulhar nada 7 vezes no Jordão. Certamente para ele mergulhar no Jordão, como ele era um militar, ele estava com uma arma, talvez com uma couraça, uma roupagem de militar, ele teria que tirar aquela roupa, tirar as sandálias, tirar a espada, tirar talvez um capacete, uma roupa mais robusta e ficar apenas com uma roupa de baixo para entrar naquele rio. Ali ele ficaria desnudo na frente dos seus soldados, teria que expor a sua lepra, ia passar um pouco de vergonha, tudo aquilo passando na cabeça de Naamã, e ele falou, não vou fazer nada disso, não vou mergulhar no rio. Mas olha só o que os seus amigos falaram. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, de uma maneira muito sábia, aqueles amigos dele, que são seus oficiais, que estavam juntos, falaram o seguinte, Naamã, presta atenção, se ele tivesse te pedido algo muito complicado, você não teria que fazer? Ele apenas disse, mergulha no Jordão, qual é o problema? Então Naamã raciocinou e falou, tudo bem, eu vou fazer isso. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. O milagre aconteceu. Mas foi necessário que os amigos que estavam à volta conscientizassem Naamã de que ele estava com o coração endurecido e por causa do coração endurecido ele poderia perder a bênção, ele continuaria com aquela paralisia emocional que não ia permitir com que ele fosse curado de uma doença física. Você sabia que tem muita gente com doença física, mas o problema está na alma? Falta de perdão, falta de arrependimento, falta de relacionamento com as pessoas, ódio, amargura, raiva e tudo isso trazendo consequências para o físico do indivíduo. Mas aqueles amigos disseram, Naamã, em outras palavras, não seja cabeça dura, mergulha logo nesse rio. Naamã falou, tudo bem, vou fazer isso, não me custa nada. Tirou a roupa e tibumba, mergulhou no Jordão. E logo que ele saiu, após 7 mergulhos, a sua pele estava totalmente curada da lepra. Como ele foi curado? Pelo poder de Deus, através do quê? Da palavra do profeta. Mas quem foi o veículo de conscientização? Os amigos que o conscientizaram que ele estava sendo teimoso e precisava dar a chance para o agir de Deus operar na vida dele. Talvez você que está me escutando esteja um pouco endurecido com as coisas de Deus, um pouco cabeça dura. Eu penso assim, eu acho diferente, não concordo com isso, a minha forma de pensar é outra e não está permitindo com que Deus opere maravilhas sobre a sua vida. Mas agora deixa eu fazer aqui o papel do amigo. Não custa nada crer na palavra do Senhor, amém? Não custa nada deixar Jesus entrar no teu coração e fazer nova todas as coisas. A Bíblia diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é necessário ir a Jesus. Então ele vai aliviar a dor e o sofrimento. Todo aquele que busca ao Senhor encontra, todo aquele que clama ao Senhor é ouvido por ele. No caso de Naamã, da mesma forma como do paralítico, amigos precisaram fazer alguma coisa pela pessoa paralisada. Se você está me ouvindo aí na sua casa e você está paralisado na fé, paralisado emocionalmente,
paralisado na sua esperança de ter a vida progredindo e conquistando novas coisas para você e para a sua família, se a sua esperança paralisou, deixa eu te falar uma coisa, venha para Jesus, entrega a tua dificuldade nas mãos do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se alguma coisa está te paralisando para você não vir à igreja, aos cultos presenciais, e se você se acomodou em assistir cultos pela internet, a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Domingo agora vamos ter culto de ceia e eu estou te esperando para juntos, presencialmente, fazermos um culto de adoração ao Senhor, ministrarmos uma palavra abençoada e você ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Obviamente, aos que não podem, por questões de saúde, enfim, você vai me assistir na sua casa e vai ser abençoado também. Mas se você puder, venha, estamos te esperando, não fique paralisado com medo, não fique paralisado com friezas espirituais e frieza emocional. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Agora abra no livro de Mateus, no capítulo 8. Mateus 8, no verso 16, eu quero ler um verso, apenas um verso. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expelia os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Jesus Cristo, aonde ele estava, as pessoas traziam os endemoniados e os doentes para que Jesus pudesse orar e eles serem curados. Eu quero chamar a atenção, traziam os endemoniados e os doentes. Sempre há necessidade de alguém trazer uma pessoa que está precisando de ter um encontro com Cristo. Se você conhece alguém que está opresso, com opressão maligna, alguém que está com enfermidades de alma ou até enfermidades físicas, traga essa pessoa para a igreja, porque o poder de Deus vai agir sobre ela. Deus tem poder para mudar histórias e o Senhor quer mudar a história daquele que está aí do seu lado e precisa de um toque do Espírito Santo de Deus. Você vai ser o canal de bênção para trazer, glórias a Deus. Mateus capítulo 12, avança um pouquinho mais. Mateus 12 no verso 22 diz assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Ele era cego, não enxergava, era mudo, não falava. Vamos colocar isso numa ótica espiritual. Ele não conseguia falar da grandeza de Deus e não conseguia ver o agir de Deus e os milagres do Senhor na sua vida, ou seja, aquele homem estava paralisado, não via, não falava, só que alguém o pegou e trouxe para Jesus. Jesus toca naquele homem, então agora ele pode falar da grandeza e dos milagres do Senhor e pode ver o Senhor face a face. Meu irmão, se tem alguém cego do seu lado, se tem alguém mudo que não consegue dar um glória a Deus, se tem alguém que não consegue ver a verdade do Senhor na palavra de Deus, traga ele para a igreja, porque Jesus Cristo vai tocar na vida dessa pessoa e ele vai poder ver que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai poder abrir a boca e dizer, glórias a Deus, porque hoje eu sinto a paz que antes eu não sentia, hoje eu sinto o amor de Deus sobre a minha vida, hoje eu posso dizer que eu me reconciliei com a minha família, me reconciliei com as pessoas à minha volta, hoje eu posso dizer que Jesus me transformou. Mas alguém vai ter que trazer essa pessoa aqui. Você pode ser o canal de bênção para trazer o enfermo. E se você é o enfermo, então eu quero te dizer, fica curado e fica liberto em nome de Jesus. Se Satanás tem oprimido a sua vida, em nome de Jesus, que toda a garra do inimigo, toda a corrente, toda a prisão que o inimigo tem colocado sobre a tua vida, cai por terra agora em nome de Jesus e que você seja motivado pelo Espírito Santo de Deus a congregar, a adorar ao Senhor, a louvá-lo, a bendizer o seu nome e ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. E para terminar, Mateus 11, capítulo 28, eu já falei esse texto e vou repetir mais uma vez, vinde a mim, todos vós
que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Vinde a mim. Foi o que Jesus disse. E quem não pode vir, ajude essa pessoa a chegar a Jesus, e Jesus fará uma grande obra. Aleluia! Eu quero orar pela tua vida. Se coloca diante do Senhor, ou apresente alguém que precisa receber uma oração. Seja você o canal de bênção para trazer alguém a Jesus. Coloque o nome dos teus parentes diante do Senhor. Coloque o nome daquele necessitado, daquele doente, daquele opresso. E vamos interceder por essas pessoas agora. Pai amado, eu glorifico e exalto o teu santo nome, porque a tua palavra nos ensina, nos motiva, nos anima e nos instrui. Eu quero nesse momento interceder juntamente com os meus irmãos que estão me ouvindo por aquelas pessoas que precisam de um toque do teu Espírito Santo, precisam de um avivamento, precisam de um toque de libertação, precisam de um toque de cura. Vai, Senhor Deus, no hospital onde aquela pessoa está. Vai, Senhor Deus, na casa daquela pessoa. Toca nela agora, trazendo cura. Traz, Senhor Deus, uma libertação de obra do mal em nome de Jesus. Aqueles que estão desanimados e abatidos, que sejam revigorados e motivados pelo Espírito Santo de Deus. E Pai, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Receba essa palavra, meu irmão, no teu coração e creia que essa palavra, frutificando na tua vida, vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e domingo, culto de ceia, eu te espero para adorarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe.